Olá, amigo inscrito do canal. Hoje, então, um programa diferente aqui, né? Tô aqui na praça, a Praça de Itapejara. É uma cidade que eu vivo aqui desde 2002. Depois que eu passei em outro concurso, eu acabei saindo, né, por apenas de 2007 até 2014. Então, eu fiquei 7 anos fora da cidade desde 2014. Então, eu moro aqui em Itapejara e aqui é o lugar que eu, né, estou vivendo até hoje. Então eu gosto do ambiente da praça, eu gravo alguns programas daqui, então quando essa coisa mais pessoal de vida minha, né, compartilhando aí quem é o Mister M, né, quem é o Marlon Ribeiro, então eu prefiro escolher esse ambiente, eu prefiro escolher a praça para poder conversar com vocês. Gente, ao sábado então é meu lado mais pessoal e por isso eu estou colocando esse vídeo. Tenta contar um pouco da história, né, e pontos marcantes ali que eu não coloco basicamente para todo mundo, né? Não é todo mundo que quer saber a minha história, não é todo mundo que quer saber daqui a pouco um ponto marcante da minha vida de concurso ou da minha vida pessoal que tenha me levado a eu estar aonde eu estou hoje, né? Então acho que tudo que eu passei na minha vida, né, todos os pontos me levaram a ser quem eu sou. Então eu não posso deixar fora nada, né? Por mais difícil que seja e sofrido que tenha sido, me serviu aí para eu continuar a ser perseverante, continuar no foco de passar num concurso público, tá? De não só no concurso, de almejar objetivo de vida com a minha família, com as minhas filhas, né, com a minha esposa, de ter esse casamento que eu vivo, que só faz 21 anos, né? 21 anos que eu sou casado, pai de duas filhas maravilhosas. Então, tudo o que aconteceu, né, veio a me tornar quem eu sou. Então, eu gostaria de abrir essa série hoje, tá? Com um assunto bem pontual, tá? Que é algo que para mim foi marcante. Para muitos que não sabem, né? A minha trajetória antes de ser concurseiro, com 15 anos eu entrei no mundo do futebol, eu era goleiro de futebol, então tive uma carreira muito nova, assim, desde os 10 anos jogando futebol de salão em campeonato estadual, né? Sempre treinando aí, né, toda semana em times. E então, quando eu chego com os 15 anos, eu faço a minha migração para o futebol de campo, né? E a partir do futebol de campo, então, eu tenho a oportunidade de crescer, né, e chegar ao ponto de ir para o time dos juniores do Esporte Clube São Caetano em São Paulo. Então eu saio de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, né? Meu passe é comprado aí quando era juniores e vou para o São Caetano. E lá então eu tive um período, né, dentro do São Caetano, treinando com profissional. Infelizmente eu não consegui subir para a equipe do profissional e aí eu fui emprestado então para jogar num time do interior, o Clube Atlético Lençoense em Lençóis Paulista, né, que foi inclusive a cidade que eu conheci minha esposa. Então não posso reclamar porque o destino fez com que o meu presente maior que eu tivesse na minha vida jogando futebol fosse conhecer a pessoa que está comigo há 21 anos, que me apoiou em todos os momentos de concurso, né? Então, você vê como que é, né? Como que Deus faz as coisas, projeta planos maiores do que os nossos. Então, naquele momento, eu tinha sido emprestado para o time do Clube Atlético Lençoense, joguei lá 6, 7 meses, estava jogando nesse time e nós tivemos a oportunidade de fazer um jogo treino novamente com o São Caetano, né? Que era um time que estava despontando. Se vocês lembram, na época que eu fiz esse jogo treino foi em 99. Em 2000, São Caetano chegou na final do Campeonato Brasileiro contra o Vasco, né, na Copa João Avelange, que houve uma mistura da Série A Série B e Série C. E o São Caetano saiu da Série C do Brasileiro, né, chegando à final do Campeonato Brasileiro, então com o Ademar. Incrivelmente o Ademar aí foi o goleador do campeonato, meu amigo, né, atleta de Cristo. Nós tivemos muitas conversas na época que eu participava também do grupo lá como juniores, então a gente treinou junto, né? Ele era reserva, incrível, né? Num ano ele mudou a vida dele. Mas isso aí não é o assunto realmente que eu quero dizer para vocês foi uma situação pontual, que para mim foi um momento muito difícil da minha vida, cara. Assim, futebol é aquela questão de você sempre superar as dificuldades, né? Tem momentos que você tá lá em cima, 2, 3 partidas, que você é o melhor do mundo para as pessoas, você é o melhor do mundo para os diretores, né? Você é o cara que vai dar certo, você é o cara que eles vão ganhar muito dinheiro com vocês. Então eu senti muito isso, né? Tapinha nas costas de todo mundo. E tem momentos que você pode fazer 10 partidas, e se você falhar uma, duas seguidas, você já começa a virar dúvida, né? As pessoas já começam a começar a falar pelas tuas costas, de olha, um cara não deveria estar aqui, acho que vão dar oportunidade para outro goleiro. Tudo isso aí você sofre no mundo do futebol.
é uma gangorra muito, muito alta, de altos e baixos, né? Então a mentalidade, você tem que ter uma mentalidade muito forte para você se manter numa carreira profissional aí de atleta, como eu me mantinha aí no futebol como goleiro. E, cara, a oportunidade que eu tive depois de estar no Lençoense, lá no Clube Atlético, foi de voltar a enfrentar então o São Caetano num jogo treino, né, onde eu poderia novamente, diante do clube que era o dono do meu passe, né, poder fazer uma boa partida e daqui a pouco ser aproveitado no outro ano, né. E ali que é interessante, porque naquela época até eu era filho único, meu pai e minha mãe abandonaram tudo aqui no sul e foram morar em São Caetano para ficar mais perto da minha carreira de futebol. E nisso então meu pai e minha mãe moravam em São Caetano. E minha mãe foi assistir o jogo, então meu pai não podia porque estava trabalhando, mas minha mãe então foi assistir esse jogo, que era às 13h30 da tarde de uma sexta-feira, né? E nesse jogo então, eu lembro até hoje, né? O primeiro tempo foi um primeiro tempo tranquilo, fiz algumas defesas boas, né? E nós terminamos o primeiro tempo perdendo por 2-1, mas eu não tive falha nenhuma nos gols, né? Então foi um jogo normal e eu tava indo bem na partida, né? E a minha mãe ficava atrás do gol, né? Ela ficava atrás do gol, assim, né? Era um jogo treino, então não tinha muitos torcedores e minha mãe atrás. Então dava pra ouvir tudo, né? A sensação do jogo, a sensação nossa dentro do campo, os gritos, né? Tudo muito assim saliente. E, cara, me marcou porque foi o momento mais triste da minha vida, assim, que eu senti algo que eu não tinha controle do que fazer, que eu não queria que acontecesse, que foi no segundo tempo, tá? No segundo tempo, então, 2-1 o jogo, eles colocam a bola, o cara vem pela linha de fundo, e ele cruza da linha de fundo, assim, chuta cruzado, né, a bola que vem na minha mão, né, e quando eu pego a bola na minha mão, assim, eu pego praticamente embaixo do gol, na trave, assim, já para sair para jogar, e quando eu pego assim, ela escorrega, ela dá na minha mão, escorrega e cai atrás de mim, dentro do gol, assim, cai praticamente 20, 30 centímetros dentro do gol, e ali foi uma falha, né, cara, e com a minha mãe atrás, eu olho para dentro do gol, o gol, né, 3-1, falha minha, eu sei o quanto significava isso, porque tirava, né, já tirava praticamente a minha chance aí de voltar ao São Caetano, porque eu seria lembrado ali pelos diretores, por todo mundo, o cara falhou nesse gol, né, o nosso goleiro e tal, tá emprestado no time B, então isso ali atrapalharia muito a minha carreira e foi um momento pra mim muito difícil, porque, cara, a minha mãe então estava ali atrás do gol. Eu olhei pra dentro da rede, né? Uma coisa que eu sempre aprendi foi sempre que eu tomava um gol, eu mesmo ia buscar a bola no fundo das redes e chutava, levantava a cabeça e ia pra frente. Então foi um momento difícil pra mim, porque eu olhei a bola dentro do gol, a minha mãe tava atrás e eu não podia mostrar em nenhum momento que eu tava batido, né? Então, força, meu olhar era o olhar de quem ia continuar, né, e tipo, a vontade por dentro é que eu tava meio destruído, né, ainda mais, tipo, a minha mãe atrás, eu não querendo que ela sentisse o clima do jogo, de que eu tinha falhado e tudo, né, então, continuou o jogo, e assim é o futebol, assim é a vida, né, do que acontece, e naquele momento eu não tinha pra onde eu ir, tinha que continuar, tinha mais 20 minutos de jogo, e eu acho que quem já jogou futebol nessa situação sabe o que eu passo pra vocês, do que é mesmo, que é assim que acontece, né, de você ter que continuar, ainda mais quem é zagueiro, goleiro, que tem a possibilidade de falhar, então você continua e fica com aquilo na tua cabeça, mas mentalmente você tem que ser forte para continuar, né, continuou o jogo 4-1, nós temos 3-1, né, nós temos 3-2, e aí mais pra frente, então, ainda fiz um cruzamento, saída de bola, uma defesa, mas aí no final do jogo, faltando 5 minutos, então o zagueiro me recua a bola para eu dar aquele chutão, né, e aí o atacante vem muito perto, cara, e quando eu tava assim na linha lá, fora da grande área, e quando eu faço a batida assim, ele trava com o pé, dá no pé dele e salta pra dentro do gol. Incrível, cara, porque podia ir pra qualquer lugar aquela bola, ela bate no pé dele ali, quase na entrada da área, né, fora da pequena área para a esquerda, bate no pé e entra no gol, então 4-2, cara, aí eu tenho que caminhar toda a grande área, né, enxergo a minha mãe, lá atrás a minha mãe, e fui buscar a bola, joguei pra frente, e ali sim, cara, tipo, cara, eu vi, nossa, 2 gols, 2 falhas minhas, né, então, porque eu cheguei a um alto nível, onde eu me cobrava bastante, então era difícil às vezes eu falhar no jogo, tinha eu ficava muito brabo quando eu não conseguia fazer uma boa partida, que eu tomava gols, né, que não tinha culpa, mas que eu me cobrava, que eu não gostava de tomar. Então ali num jogo onde eu tenho 2 falhas gritantes, né, uma de escapar a bola, outra de chutar, dar no cara e entrar, né,
Então, e olhar lá dentro a minha mãe, assim, pra mim aquilo foi muito difícil. Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, porque eu tive que manter mais 3, 4 minutos com os descontos ali, sem chorar, sem cair, sem me prostrar, com a cabeça em frente, olhando para que a minha mãe não sofresse. Ou para que ela sofresse menos, né? Aí acaba o jogo, eu saio lá para conversar, até porque eu ia voltar para Lençóis Paulista, né? Dou um abraço na minha mãe, sorrindo, né? Sorrindo com ela, bem tranquilo, passando toda a naturalidade. O meu treinador de goleiro também conversando ali junto e também disse, não, tranquilo, né? Jogo de futebol é assim mesmo, né? Para dona Iraíse, não se preocupa, porque às vezes acontece. A goleira, a vida de goleiro é assim, né? Às vezes a gente falha, não tem problema. E eu sorrindo o tempo inteiro, né? Jogando minha mãe para cima. Isso me trouxe uma lição para a vida, né, cara? Muitas vezes a gente se mostra muito forte para aqueles que estão ao nosso redor não sofram, né? E naquele momento foi isso que eu passei. Talvez você também esteja passando nesse momento, porque depois que eu cheguei no ônibus, eu fui pro último lugar do ônibus, cara, aí esquece, aí é eu e Deus. Aí eu chorei, né, uns 10 minutos lá, fiquei triste, quieto, chorando para ninguém ver também, né? Porque as pessoas julgam muito assim, o cara é fraco, o cara, né, não tem dinâmica para jogar, se mostra fraco e chora. E não é verdade, na verdade eu era muito forte, só que, tipo, como qualquer ser humano, né, por dentro às vezes a gente não tem esse sentimento. Então eu consegui guardar esse sentimento enquanto eu pude para ninguém sofrer ao meu redor. E lá, com Deus, eu pude jogar todas as minhas tristezas, né, aos pés daquele que poderia me consolar, que foi o que aconteceu. E assim eu continuei minha carreira aí por mais... quanto tempo? Mais 1 ano e meio, 2 anos ainda no futebol, tá? Eu venci esse obstáculo, continuei jogando, mas foi algo que marcou muito a minha vida. E como concurseiro, muitas vezes, né, eu vejo isso na minha vida e na vida de você, que também é um concurseiro, de que muitas vezes, né, ninguém tem ideia do quão sofrido é você estudar para concurso, né? Quanto dói, cara. Ninguém sabe, quem não tá aqui, ó, na pele de alguém que vive aí estudar 4, 5 horas, virar à noite, né? E não querer dormir, às vezes dormir porque não consegue mais estudar, abdicar de tempo com a família, né, para poder estar fazendo o sacrifício de conseguir aprender, estudar e ao mesmo tempo sofrendo frustrações, indo para uma prova, estudando o máximo, chegando lá, a banca fazendo loucura, você indo mal, você tomando pau na prova, você tendo outras dificuldades que te levam a ir mal. Então, várias frustrações que a gente lida, porque a gente depende de uma aprovação, de uma nomeação, mas até esse processo acontecer, você toma muitos golpes, né, da vida de concurseiro, muitos golpes aí que te frustram. E as pessoas que não acompanham, né, a gente muitas vezes não quer que essas pessoas sofram o quanto a gente está sofrendo, então a gente guarda para dentro. Eu vejo isso, né? Eu não abro todo o meu coração dos meus sentimentos estudando para concurso para todos da minha família, porque senão eles vão sofrer junto comigo. Então eu sinto neles aquele alicerce, né? Mas eu tento manter em mim, né, e em Deus, todas essas questões que me trazem essas dificuldades, né, que é para estudar. Então aqui eu contribuo com vocês, assim como eu estou dizendo, eu sou ser humano, assim você está sofrendo, talvez eu também estive sofrendo, eu sofri, né, e eu sou 5 nomeações, né, e tô próximo da 6ª, então, e mesmo assim, tem dias, cara, que tu tá triste, tem dia que tu tá meio que desesperado, que tu não se sente capaz de estudar, não se sente capaz, se sente burro, assim, diz, nossa, eu não vou conseguir porque sou burro, porque, pelo amor, como que eu tô estudando e tipo de matéria não entra, não consigo melhorar na matéria. Então isso aí, cara, me mexe muito, sabe, com que nós somos humanos. E essa fortaleza que tá dentro de nós, então é muito solitário. É muito solitário, cara, essa vida, porque você tem poucas pessoas para compartilhar, tá? Quem que estuda para concurso aqui na minha cidade que tá junto comigo são pouquíssimas. Tem pessoas que eu conheço que não são da minha realidade, que eu não tenho convívio, mas tipo amigos meus não tem ninguém que estude. Tem vocês aí que eu acompanho no canal. Mas então é uma vida solitária. E ninguém entende, ninguém compreende o preço que você tem pago, o que você faz, tá? Todo mundo normalmente só vê quando você consegue aprovação, a nomeação, quando você está trabalhando num órgão, como eu trabalho no oficial de promotoria, mas eu paguei o preço há 10 anos atrás, 14 anos, 15 anos atrás, eu paguei o preço para, há 10 anos atrás, eu poder ser nomeado como oficial de promotoria, para eu ter um salário aí que me dá uma estabilidade para mim buscar o último gás de concurso fiscal.
Então, mas muitas pessoas olham só, nossa, o cara é um servidor público, o cara trabalha, o cara ganha bem. Mas ninguém nunca pensou nas noites que eu tive, que eu virava às 2, 3 da manhã, que eu não aguentava mais estudar. E que às vezes eu chorava e orava para Deus, Senhor, me dá força para continuar mais um pouco. Pela minha família, pela minha filha Samara, que era pequena naquela vez, sabe? Ninguém não pensa assim o quanto que a pessoa batalha para chegar aonde ela chegou, sabe? Então, mas é assim, a vida é assim, né? Ninguém consegue olhar o caminho, o processo, né? Todo mundo só olha, nossa, olha o que o cara tem, o que o cara conseguiu, mas ninguém olha todo o processo que você caminhou. Então a gente tem que ser forte. E esse exemplo da minha mãe, cara, eu levo até hoje, porque eu consegui ser forte, não fazer minha mãe sofrer. Ela sofreu o menos possível naquele dia. Para ela, talvez, ela nem lembre, ela nunca lembre daquele dia que ela foi assistir o jogo, que o filho dela teve 2 falhas. Porque passou desapercebido, porque eu consegui manter minha posição de alguém forte. Mas, como eu digo, né, nossa fortaleza, nossa força, né, humanamente, a gente é ser humano, então todas as minhas frustrações eu levo diante de Deus. E é isso que me fortalece a continuar no processo, tá? Independente da sua crença, né, a minha crença é num Deus que está comigo a todo tempo. Todo tempo Deus está comigo, então isso me faz continuar. No meio das dificuldades me faz continuar, né? Os últimos concursos que eu estudei com meu pai no hospital, eu estudei 20 dias no hospital, de noite, dormindo e cuidando dele, né? E cuidando do meu pai acamado, perdi meu pai num ano, agora perdi minha mãe há 2 meses atrás, então muita coisa acontecendo, né? E somente um Deus me fortalecendo assim no meio das dificuldades para eu continuar sendo forte e conseguindo estudar, como eu consegui naquela reta final para o auditor do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina e Cefaz Amazonas. Foram 2 concursos que eu fiz com meu pai doente, com o sentimento de, cara, o que vai ser, né? Vou fazer a prova, mas como que eu estou estudando? Eu não conseguia nem trabalhar direito porque eu estava com sono, quanto mais dormir, porque no hospital 20 dias entra um, entra outro, dá remédio, acorda 2, 3 da manhã. Realmente, assim, foi algo que eu tive que me superar. Mas, como eu sei, toda a força vem de Deus, porque capaz mesmo da forma como aconteceu, eu não seria capaz. Então, esse é o nosso programa de hoje aqui, contando um pouco quem é o Mr. M. Eu trago essa história, então, da minha vida, que foi esse episódio aqui que aconteceu no ano de 1999, nesse jogo, Clube Atlético Lençoense e São Caetano, onde nós perdemos por 4-2 nesse jogo treino. E eu falhei 2 vezes, assim, se eu olhar, eu realmente foi um dos piores jogos da minha vida, diante da minha mãe, onde que eu tive que me mostrar forte. Então é isso aí. Lembre-se que você é forte, porque Deus te capacita. Tá? E por mais que você esteja sofrendo por dentro, Deus te cura de toda cicatriz e de toda dor. Então, entregue a Ele aí toda a sua dor, todo o seu sofrimento, que eu tenho certeza que isso vai passar. E vai lembrar, cara, hoje eu lembro com tranquilidade, assim, cara, de que no final tudo deu certo. Não fui um goleiro de futebol, mas tô muito feliz onde eu tô, com tudo que Deus fez na minha vida, com tudo que Deus me proporcionou. Tá certo? Grande abraço e até sábado que vem com mais uma história aqui de quem é o Mr. M dos concursos.